jornal Folha de São Paulo publicou o seguinte na coluna da Mônica Bergamo, que o governo Lula entrou em alerta com a informação de que Jair Bolsonaro já tem apoio suficiente na Câmara para a aprovação de uma lei de anistia para os golpistas de 8 de janeiro. O projeto precisa ser aprovado por 257 dos 513 parlamentares para virar lei. Lideranças do PT fazem cálculos de que o número já foi alcançado. Apoiadores de Bolsonaro afirmaram à coluna, no entanto, que a luta continua, já que ainda não tem certeza absoluta de que conseguiriam hoje aprovar a matéria com larga margem de segurança. Parlamentares bolsonaristas dizem que a meta é amarrar o apoio de 280 deputados para que a proposta seja referendada, mesmo com eventuais traições na hora do voto. Mas a maioria estaria próxima, eles teriam hoje 237 votos, faltando, portanto, 20 para o piso mínimo. Por isso, faltaria atrair o apoio dos republicanos de Marcos Pereira. Bolsonaro, que já fez um périplo e conversou com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, do PP, Ciro Nogueira, do União Brasil, Antônio Rueda, pode se reunir com Marcos Pereira nos próximos dias para tratar do assunto. Caso o Republicanos garanta apoio de pelo menos parte da bancada, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, deve propor que ela seja levada ao plenário nas próximas semanas. E aí, minha gente, é que o país para mesmo, hein? Para discutir este tema tão candente que divide o país, com o adendo de que está marcado para o dia 25 de janeiro o julgamento da denúncia sobre Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado. Foi o ministro Cristiano Zanin quem marcou agora há pouco a data do julgamento, 25 de março. Ele é o presidente da primeira turma do Supremo. Mais cedo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, havia liberado a denúncia da Procuradoria-Geral da República para análise. Neste encontro, os ministros começam a avaliar se aceitam ou não as acusações. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os outros denunciados deixam de ser indiciados e passam a ser réus. Nesta etapa, os ministros decidem se a denúncia é sólida o suficiente para que o processo penal seja aberto. Ainda não é um julgamento da culpa ou inocência dos acusados, mas uma análise prévia sobre os requisitos legais. Então, a primeira turma do Supremo vai se reunir no dia 25 de março para olhar e falar: aqui tem coisa, precisamos avaliar melhor, e aí a turma toda se torna réu. E depois haverá um novo julgamento, depois de toda o amplo direito à defesa, aí depois do processo desenrolado, eventualmente mais investigações demandadas pelos ministros, mais provas, mais depoimentos, vão ouvir as defesas, evidentemente. Aí depois disso, haverá em algum momento o julgamento sobre culpa ou não dos indiciados. Então tem essas duas coisas correndo paralelamente aí, né, Nani? Duas coisas que interagem, né? Uma conversa com a outra, né? Sim. Olha, eu também questionei pessoas que trabalham lá, né? Colegas repórteres também que trabalham lá no Congresso, e a avaliação lá é que os presidentes da Câmara e do Senado, eles não estão tão dispostos a colocar esse tema para discussão. O Sóstenes Cavalcante, ele tem aí dito que vai colocar isso, que vai levar esse tema para o Colégio de Líderes, que vai discutir, que vai votar. Ele tem sido muito positivo nesse sentido para a pauta dele, né? Mas que não tem tido muito essa disposição do Hugo Malta e do Davi Alcolumbre de fato, avançar com essa pauta, colocar para votação, colocar, enfim, em tramitação ali, discutir isso. Eu acho que, além disso, a gente acrescenta, talvez, aí um ponto que poderia dar um pouco mais de fôlego para o PL, enfim, para os deputados que defendem a anistia, que é esse evento que vai ter agora nesse fim de semana no Rio de Janeiro. A gente sabe que acaba contando muito a opinião pública para as decisões que são tomadas no Congresso. Então, dependendo do que tiver ali, dependendo do que for feito, talvez dê um fôlego, mas ao mesmo tempo, logo depois a gente já tem esse julgamento no dia 25 no STF, que pode também ser um balde de água fria. Eu acho que tem todo esse caldo aí, né, que se mistura muito, mas a disposição dos presidentes conta muito. A partir do momento que eles podem até, o PT, enfim, pode ter acendido o sinal de alerta, a base aliada do Bolsonaro pode estar fazendo as contas e tem ali os votos necessários para aprovar isso na Câmara, mas depende, não vai chegar na Câmara, não vai chegar no plenário se Hugo Mota e Davi Alcolumbre olharem para esse projeto e acharem que não vale a pena se desgastar para isso, não vale a pena
colocar isso em votação. Eu até vi aqui algumas contas, né, que as pessoas fazem, enfim, que pessoas de partidos fazem, enfim, a gente contou aí. PT, Lula já estão aí com um sinal de alerta, PL já conta que tem esses números aí suficientes para passar com esse projeto, que é um número um pouco maior para garantir ali, né, uma gordura, uma folga, se alguns deputados voltarem atrás, não quiserem seguir com isso. Tem até um levantamento do Estadão no Senado, que mostrou que 46% apoiam a anistia, 38% reprovam e 15% não souberam responder. Esses 15% aí que podem tanto garantir uma vitória muito grande a favor da anistia, ou podem garantir ali uma derrota um pouquinho mais apertada, mas também com uma folguinha, né? Enfim, eu acho que a gente tem que virar atenção pro Hugo Motta e pro Davi Alcolumbre, porque se eles não tiverem essa disposição, não importa se reunir Sóstenes Cavalcante com Marcos Pereira, com quem que ele quiser, que o tema não anda, né? E aparentemente eles não têm essa disposição por enquanto. Tem esse caldo aí que a gente mencionou para esse mês de março, então aguardar, né? Isso aí. Porque senão, se os presidentes das casas abraçarem a causa, aí para tudo, né? Aí sim, aí eu acho que é outra história. A gente só que aí vai ser um período de paralisação, né? Só vai ser isso. Briga de torcida, né? Só vai ser isso, não vai ter nada mais no Congresso. E o presidente Lula tem cada vez mais se aproximado do presidente Hugo Motta da Câmara e do Davi Alcolumbre do Senado. Se a gente perceber a relação que o Lula tinha com o Lira e com o Pacheco, não é uma relação semelhante à que ele tem com o Hugo Motta e com o Davi Alcolumbre, né? Você não via em eventos de maneira consecutiva, eventos do governo, a participação lá na bancada, no palco, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Neste evento que a gente mostrou aqui, em que o Lula fala da Gleisi, fala do Guimarães, no palco está o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre. Aliás, né, o presidente, quando cita a Gleisi Hoffmann, é justamente na articulação com o Congresso Nacional. O Arthur Lira não fazia parte dos eventos do Lula, não na mesma quantidade de vezes que o Hugo Motta participa, e o Davi Alcolumbre também, né, na comparação com o Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Congresso Nacional, chefiava o Senado. O evento que aconteceu era um evento do lançamento de crédito ao trabalhador, crédito mais barato. É uma pauta do governo, não era uma pauta de Estado. Era um projeto que o Lula encabeçou junto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e lá estava Hugo Motta e Davi Alcolumbre. E os dois sabem, evidentemente os dois sabem, que essa é uma pauta que o PT não gostaria que avançasse, a questão da anistia. A questão que a gente precisa pensar é que o Hugo Motta foi eleito com votos de deputados do PT e do PL. O PT e o PL votaram no mesmo candidato para substituir Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. O que o Hugo Motta prometeu para o PT e para o PL para conseguir voto dos dois, não me parece que tenha sido a mesma coisa, né? Ele prometeu, me parece, coisas diferentes para os dois partidos, para conseguir o voto de legendas tão antagônicas nas suas disputas dentro do Legislativo. Agora, o que o Hugo Motta vai fazer num primeiro momento, passa por ele. Se avançar na Câmara, vai lá para o Senado. Então, acho que a gente tem que olhar muito de perto a agenda do Hugo Motta, as declarações do Hugo Motta, para ver como ele trata o tema até aqui. A percepção que eu tenho, acompanhando todas as vezes que o Hugo Motta fala sobre anistia, é que ele não quer tocar esse projeto para frente. Agora, vamos lá. Vai ter um protesto, vai ter um evento que o ex-presidente Jair Bolsonaro está organizando, né? Eu fico pensando, qual que é a posição do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, numa decisão de ir ou não ao evento, né? O Tarcísio, que ficou ao lado do Ricardo Nunes aqui na eleição municipal, foi chamado por muitos bolsonaristas de traidor. Falou, esse aí se vendeu ao sistema. Esse aí agora o Tarcísio se juntou ao Kassab. A gente não gosta do Kassab nem do Tarcísio e não queremos mais o Tarcísio. Aí, de repente, quando você vê as pesquisas eleitorais mostrando o Tarcísio até na frente do Lula, dependendo do recorte, não, Tarcísio realmente ele é o nosso candidato. E aí, pessoas mais de centro, que entendem que a invasão que aconteceu lá no dia 8 de janeiro é completamente desproporcional, descabida, e que poderiam eventualmente votar no Tarcísio, vão olhar o Tarcísio num palanque pedindo anistia para essas pessoas? Isso vai ser bom para o governador de São Paulo? Qual vai ser a posição do Tarcísio diante de tudo isso?
Então, nos próximos dias, semanas, a gente vai observar aí agentes políticos tendo que tomar decisões importantes para o nosso país em relação ao Hugo Motta e para as próprias carreiras políticas. Aí, em relação ao Tarcísio, para o Bolsonaro, é lógico que o Bolsonaro vai defender a pauta da anistia. Todo mundo que está preso ali vota no Bolsonaro. Ele tem interesse direto nisso. Foi uma promessa que ele fez a essas famílias. Os deputados e senadores que foram eleitos, né, surfando aí a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro que esses deputados e senadores vão defender a pauta da anistia. A questão é que não tem nada a ver com isso. Como que político pensa? O político vai olhar para uma pauta e vai falar, o que eu ganho com isso? Uma pessoa de centro, que às vezes anda na rua, a gente nem sabe quem é, que quer continuar ali nesta função, numa função muito mais de bastidores, de articulação, ela vai olhar para essa pauta e vai falar assim, meu, isso aqui eu não ganho nada. Isso aqui é uma pauta que se eu tomar decisão A, eu vou perder de um lado, decisão B, eu perco do outro. Então me parece que esses políticos, deputados, senadores que estão no centro, eles não querem caminhar com essa pauta. Eu acho, sinceramente, que se andar essa pauta da anistia é por uma pressão popular muito grande. E a gente pode ter essa temperatura a partir do evento que o ex-presidente Jair Bolsonaro está organizando. E, Custódio, você falou aí, né, justamente desse evento. Tarcísio deve ir no evento. E Caiado e Ratinho Júnior também estavam aqui em São Paulo, já também falaram que não devem ir. O Tarcísio, então, vai. O Nunes, até onde eu sei, não sabe se vai ou não. Ainda não tem aí um retorno, pelo menos até a última atualização que eu tive. Mas o Caiado falou de eventos também, que ele vai estar muito mobilizado na pré-candidatura dele à presidência, e o Ratinho Júnior disse que acha as penas, acha uma sanção tão forte assim contra as pessoas que invadiram a sede dos Três Poderes muito forte, mas que ele não deve ir, não deve participar desse evento. Então são 3 nomes aí que a gente também tem já antecipando até o ano que vem, né? O ano eleitoral. Então é o que você falou de cálculo também do político, cálculo né? político. O Caiado falou assim, eu sou a favor da anistia, mas eu não vou ao evento. Que colocou aí essas questões, isso também mostra um pouco da atenção dele. Ele tá mais interessado em fazer a campanha dele pro ano que vem do que realmente agora colar a imagem dele no Bolsonaro, tentar, né, trazer. Então, acho que talvez aí a gente possa até observar se eles também já não estão considerando o próprio Bolsonaro meio carta fora do baralho, ou talvez talvez um nome aí que vai mais prejudicar do que ajudar também, e desde já estão tentando cair fora, né? O Tarcísio é uma pessoa que é muito leal, então eu também acho que ele vai, se ele for... É natural que ele vai, eu acho que se ele for sair aí do barco do Bolsonaro, vai demorar muito, ele vai sair no último momento possível, porque ele vai até o final, acho que ele é uma pessoa muito leal mesmo, muito grata ao Bolsonaro, então é natural que ele vá, mas já temos aí Caiado e Ratinho Júnior tentando, já dizendo que não vão, apesar de serem favoráveis à anistia ou a uma redução, né? Não uma pena tão forte, tão severa, mas uma penalidade um pouco mais branda. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.